Eu sou a Renata Fernandes e esse é o Espiralando. No vídeo de hoje eu quero contar para você 3 técnicas diferentes para você lidar com esses pensamentos compulsivos da sua cabeça. Sabe aqueles pensamentos que são involuntários e que ficam com você o dia inteiro te sabotando? Que ajudam você a se auto-sabotar? Pensamentos de escassez, pensamentos de incapacidade, pensamentos de depressão, pensamentos de ansiedade, principalmente nos dias de hoje. Então é disso que eu quero falar. Até o final do vídeo eu quero contar para você 3 formas que eu uso na minha vida para lidar com isso, porque a gente não consegue acabar com eles, né? Dizer que a gente vai acabar com todos os pensamentos negativos que vêm à nossa cabeça, que saem do nosso, vamos dizer assim, subconsciente, vêm à tona durante o dia sem que a gente perceba, é uma ilusão. A gente não consegue fazer isso. Mas se a gente não consegue acabar com eles, como que a gente faz para pelo menos diminuir essa energia ou lidar melhor com ela quando ela aparece? Bom, primeiro eu quero te perguntar se você já se deu conta disso, se você já se deu conta do número de pensamentos involuntários que você tem durante o dia. Se você nunca se deu conta disso, faça um exercício. Principalmente nos momentos em que você está fazendo alguma coisa que para você já é automático, como por exemplo, dirigir ou sei lá, cozinhar, fazer coisas que para você são simples, coisas que não requerem muito da sua atenção. Nesses momentos, são horas em que a nossa mente produz uma quantidade de pensamentos que eu chamo de involuntários, porque você não está usando a sua mente para um objetivo específico, para solucionar uma questão específica naquele momento. Então, por isso que eu chamo eles de involuntários. Você não está produzindo eles, você é sujeito deles, né? Presta atenção. Faça um exercício no dia de hoje, você prestar atenção nestes momentos, né? Então, nos momentos em que você está fazendo alguma atividade que para você é uma atividade automática, e você vai perceber. E aí, num segundo momento, depois que você se der conta desses pensamentos, o segundo passo é você perceber qual é o sentimento conectado a ele. Porque o seu sentimento é o que, em última instância, vai produzir a sua realidade. Você pensa. Quando você pensa, isso gera um sentimento dentro de você e o seu sentimento, ele vai condicionar a sua ação. Por isso que gera a sua realidade. Não é lógico que tem muita energia envolvida nisso, né? Em todo esse padrão. Mas em última instância, você não consegue segurar um sentimento de raiva, por exemplo. Como são sentimentos mais intensos, muitas vezes você não consegue impedir uma ação que vai te trazer um problema na sua vida. Então, por isso que eu acho que esse é um exercício necessário. A gente tende a só prestar atenção naquilo que a gente está sentindo nos extremos. Ou quando a gente está muito feliz, ou quando a gente está muito triste, com muita raiva. Mas a verdade é que você sente o dia inteiro. O tempo todo você está sentindo alguma coisa. O tempo todo existe por detrás de tudo que você está fazendo um sentimento. Se você parar para prestar atenção, e gente, não existe evolução, e eu não vou nem falar em evolução espiritual, porque eu acho que isso é um rótulo, mas a gente não consegue crescer pessoalmente na vida se a gente não parar para se olhar, né? Eu acho que isso é extremamente necessário. Se você não consegue lidar com o que você sente, com olhar sinceramente sobre o que você sente, procure ajuda. Mas eu acho que é necessário. Comece pelas partes que são mais fáceis para você, pelas partes que não te doem tanto, mas faça essa observação. E aqui eu quero falar um pouquinho da minha experiência pessoal, de quando eu comecei a fazer este exercício
de que o meu primeiro impulso era de se o sentimento que eu estava observando naquele momento não era um sentimento bom, vamos chamar assim, era um sentimento que eu julgava como negativo, a minha primeira reação era me sentir culpada ou me sentir com raiva de mim mesmo por estar ressentindo alguma coisa que na minha cabeça eu já devia ter superado. Então aqui vai uma dica. Você sentir culpa ou raiva de você mesmo não vai te levar a lugar algum. Entenda que isso que você está ressentindo ou sentindo novamente faz parte da sua programação. Faz parte do programinha que está rodando na sua cabeça sobre as coisas que você aprendeu, sobre coisas que te disseram de como você deveria reagir em determinadas situações. Então, em última instância, não é você de verdade, não representa você na sua essência. Isso te ajuda a entender que se você aprendeu, você pode também desaprender. Mas que você ficar na culpa, que você ficar na raiva de você mesmo, isso não vai te ajudar a seguir adiante. Então, primeiro ponto que eu quero deixar bem claro aqui: se perdoe, se permita olhar com honestidade para o que você está sentindo naquele momento e não julgue a você mesmo. Largue o chicote, porque eu acho que eu tô falando de mim, pelo menos. Eu acho que essa é uma primeira tendência muito forte da gente se culpar, da gente sentir raiva da gente mesmo por estar de novo enroscado num lugar onde a gente não quer mais estar. Então se perdoe por isso, se perdoe sinceramente. Veja, gente, a mente humana é uma ferramenta fantástica, é uma ferramenta sensacional, que nos levou para lugares que a gente nunca poderia imaginar, se a gente não tivesse essa capacidade. O que acontece é que quando a nossa mente está com um ruído muito grande, um barulho muito grande da nossa história pessoal, a gente não consegue acessar a nossa criatividade divina. Você já tem a solução para qualquer problema que você tenha na sua vida, qualquer um. Só que para que você consiga acessar as respostas, você precisa diminuir o ruído dessa sua história pessoal, dessa história que te contaram a respeito de quem você é. Então, dito isso, a gente chega à primeira das ferramentas que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, a primeira delas que eu comecei a usar no meu dia a dia e que me ajuda muito a crescer é a meditação. Eu sei que isso é um assunto extremamente batido, tá? Mas ele é batido justamente porque funciona, né? Nem que seja por 10 minutos pela manhã, 10 minutos antes de você dormir. Existem muitas pesquisas científicas que dizem que a meditação ajuda a sincronizar o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo do cérebro, fazendo com que você tome decisões mais claras, fazendo com que você consiga enxergar a situação de forma mais clara. Uma vez eu escutei uma frase e que ficou guardada no meu coração que diz o seguinte: quando você ora, você pede a Deus. Quando você medita, você escuta a resposta. Você se abre para escutar a resposta. Então, pratique, comece a praticar, nem que seja 10 minutos pela manhã. Acorda, não fala com ninguém, senta na cama, só ajusta o travesseiro atrás de você, senta na cama e se concentra na sua respiração durante 10 minutos. Você vai ver a diferença que isso vai fazer no seu dia. A segunda ferramenta, que é também um ritual que eu faço pela manhã, é a intenção. Depois que você terminar os seus minutos de meditação, estabelece uma intenção sobre como você quer se sentir naquele dia. Eu não tô falando nem com relação a coisas que você queira fazer ou conquistar, mesmo porque no atual momento não tem muito o que a gente fazer, né? Eu acho que a maior lição que o mundo tem nos dado hoje, da situação de como o mundo tá, é de aceitação, é de viver o presente. A gente não consegue fazer planos. Isso é um presente. É um presente, é como deveria ser, independente de qualquer coisa. Mas enfim, estabeleça uma intenção sobre como você quer se sentir.
no dia de hoje? Alguma coisa muito pequena, se você, sei lá, que você queira se sentir bem, que você queira se sentir em paz, que você consiga ser mais tolerante com as pessoas da sua família, com seus filhos, com o seu marido. Estabeleça uma intenção e se comprometa com ela. Porque qualquer mudança que a gente queira fazer na nossa vida, ela exige persistência e consistência. Então estabeleça essa intenção, se comprometa com ela logo pela manhã. E se alguma coisa der errado durante o dia, não se culpe. Volte ao seu compromisso e tá tudo bem. Recomece. É assim que a gente faz. É assim que a gente chega, que a gente promove mudanças na vida da gente, recomeçando. Tá? Então essa é a segunda ferramenta. Intenção. Estabeleça uma intenção clara para o que você quer no dia de hoje. A terceira ferramenta, que é uma ferramenta poderosíssima para mim, é a autoobservação. Quando você fez aquele exercício de olhar para quais são os pensamentos que você está tendo em algum momento do seu dia e analisar quais são os sentimentos conectados a esse pensamento, dê um passo atrás. Se conecte com uma energia que é quem você é de verdade, que é pura paz, que é pura tranquilidade, que é alinhamento, que é estabilidade, uma consciência que está aqui, ó, que não é a sua identificação. E observe o momento. Não julgue o que você está sentindo, só observa. Sentir, gente, é uma coisa divina, é uma característica humana. Independente de qualquer que seja o sentimento. Sabe a capacidade que você tem de se emocionar quando você assiste um filme bonito? Seja ele triste, seja uma comédia, seja um drama, seja o que for. Não é muito bonito isso? A capacidade que você tem de sentir? Então, observa, porque essa sua observação, o seu distanciamento do que você está sentindo naquele momento é o que vai fazer ele passar. E essa é uma das maiores lições que a gente devia levar para a vida, de não se apegar a sentimentos que são muito bons, que te fazem sentir muito bem, e nem de tentar empurrar o que te faz sentir mal. Porque quando você... As duas coisas são resistência. Tanto quanto você tenta afastar uma coisa que não tá te fazendo bem, como você se apega a um sentimento que para você naquele momento é muito bom, ambas as atitudes, elas estão baseadas em resistência. E a resistência atrapalha demais a nossa vida, porque a energia precisa fluir para que você entre num caminho fácil, num caminho que é fluido, você precisa deixar tudo passar. Então, entra nesse lugar de observação. Observa a sua vida como se você estivesse assistindo um filme mesmo. Se entrega a isso. E entenda que tudo passa, tudo vai passar. Essa é a única verdade da vida, que nada é uma constante. Então, ainda que você esteja vivendo um momento que hoje para você não seja agradável, isso também vai passar, né? Não se apegue à sua dor, não se transforme na sua dor, observe a sua dor, olha para ela de forma honesta, dê um passo atrás. Se for muito difícil para você, tira 5 minutos, feche seus olhos, olha para dentro e fala: eu aceito, tá tudo bem, eu aceito. Eu aceito sentir raiva nesse momento, eu aceito sentir frustração nesse momento, eu aceito sentir ansiedade nesse momento. Quando você dá esse passo atrás e observa, percebe como muito rápido o sentimento se transforma. Porque ele flui, ele volta a fluir. Entenda, gente, quem é conectado com o que quer que seja, quem é apegado com o que quer que seja com relação a sentimentos, é o seu ego, não é você de verdade. E quando aquilo deixa de te fazer mal, não faz mais sentido para o ego continuar apegado. E aí aquilo passa.
Então, essa é a terceira ferramenta. Observação, autoobservação. Se observe. Muito obrigada, foi muito legal conversar com vocês hoje. Fazia tempo que eu estava sumida, que eu não aparecia por aqui, estava reorganizando a vida com essa história de quarentena. Mas eu espero de verdade que todos vocês estejam bem ou consigam ficar bem. Compartilhe aqui comigo nos comentários algum aspecto da sua vida neste momento de quarentena que esteja sendo muito desafiador para você e a gente pode tentar se ajudar, tá bom? Uma semana incrível para vocês, um beijo do fundo do meu coração. Até mais!